seus filhos, seus vizinhos, amigos, tá? Então, de manhã, no dia da ceia, não tem, mas à noite tem. E as tias estão preparados para recebê-los. Oremos. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado por esse dia. Quão bom é louvar o Senhor, quão bom é se alegrar na sua presença, quão bom é estar em comunhão com os irmãos e poder desfrutar da sua presença, Espírito Santo. Muito obrigado pela vida de cada um, muito obrigado pelos dízimos e ofertas trazidos aqui à sua casa, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa dar sabedoria, Senhor, abençoar essa igreja, para poder utilizar esses recursos para a tua obra e o avançar do seu evangelho, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada membro aqui da igreja, Senhor, para eles poderem estar... Aqueles que estão dando dízimo, muito obrigado pela porta de emprego que eles têm, pelo emprego que eles têm, pelo ganha-pão deles, Senhor. E aqueles que não tá tendo a oportunidade de estar dizimando, Senhor, que o Senhor venha dar clareza, dar sabedoria, Senhor, para que ele venha ter esse privilégio, que é devolver aquilo que é seu, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nessa igreja, por tudo que o Senhor vai fazer. Muito obrigado pela sua alegria, Senhor. Te peço agora, Senhor, pela mensagem que o pastor Ixi vai estar trazendo, Senhor, que o Senhor possa abrir nossos corações, abrir nossas mentes, Senhor. Peço, Espírito Santo, que o Senhor venha tirar essa preocupação que está na mente dos meus irmãos aqui, que eles venham trazer aqui até o altar, Senhor, as preocupações a Ti, Senhor. Que ele não venha deixar de lado, mas que ele venha trazer ao Senhor, Senhor. Não venha ficar murmurando ou pensando, mas que ele venha trazer até o Senhor, Pai. Que eu possa usar o pastor poderosamente para poder estar explanando a palavra de Deus, para poder que essa palavra penetre em nossos corações e assim nos traga esperança até a volta do Senhor, Pai. Muito obrigado por tudo, é isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, irmão. Você pode sentar. No nome de Jesus. Hoje eu queria falar sobre um tema, e o tema é troque o julgamento por amor. Vamos ler Mateus 7, de 1 a 2, que é um texto muito conhecido, Mateus 7, de 1 a 2. Na minha versão diz assim: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês também serão julgados. E à medida que usarem, também serão usados para medir vocês. Julgamento, eu penso que é uma coisa quase impossível de nós não fazermos. Eu trabalhei com táxi durante muitos anos, e eu confesso que a profissão perigosa. E uma das coisas que nós fazíamos para parar ou não, quando a pessoa dava sinal, era julgar. A gente julgava o lugar, julgava o aspecto da pessoa, vou ser sincero, julgava a cor, julgava a roupa, porque dependendo da forma como a pessoa estava dando sinal em determinados lugares, a gente passava direto. Então, o julgamento é diferente na Bíblia do que nós imaginamos, porque o julgar da Bíblia, esse julgar aqui, é esse que eu quero falar, não discernimento. Por quê? Não há lógica na Bíblia em dizer que nós não podemos julgar as pessoas, sendo que, em alguns momentos, nós precisamos sim ter discernimento, se nós devemos andar com determinadas pessoas e assim sucessivamente. Então, existe uma frase que a gente sempre fala assim: quem sou eu para julgar, né? Já viu essa frase? Geralmente essa frase é usada depois de uma fofoca. A primeira pessoa fala da vida do outro, e aí fala, mas quem sou eu para julgar, né? Oh, meu Deus! E aí nós, na verdade, hoje principalmente, a gente tem um julgamento muito afiado. A gente julga pela internet, a gente julga os amigos, a gente julga pessoas que nós não conhecemos. As pessoas fazem julgamentos o tempo todo baseado em pessoas que nós não conhecemos. Um caso famoso agora é do jogador Neymar. Ele sai de uma partida de futebol extremamente frustrado com o juiz, vocês devem ter visto, e aqui eu não quero julgar o Neymar, mas eu quero contextualizar, e o Neymar faz uma brincadeira, uma piada, ou ela de mau gosto, ou de bom gosto, se assim você pode dizer, e ele diz assim, esse juiz também, meu Deus do céu, esse cara está menstruado, por isso que ele está desse jeito. E você vê que teve uma repercussão muito grande na internet, porque o Neymar foi julgado como misógino, porque ele usa essa expressão de forma pejorativa para dizer que o juiz estava ali de alguma forma sendo prejudicial ao time. Julgar o que a Bíblia está dizendo
é fazer valor, é dar um veredito, é literalmente colocar um rótulo na pessoa. Então você pode julgar o caráter, porque a pessoa um dia mentiu, e quem nunca mentiu atira a primeira pedra. Ele diz assim: esse é um mentiroso. A partir desse momento ele julgou, ele colocou um rótulo. Então qualquer pessoa que se aproxime, cuidado, hein, porque ele é um mentiroso. E talvez a experiência que ele teve, infelizmente, foi de uma mentira. Sobre a motivação. Então, qualquer pessoa que expressa um sonho, um desejo, a pessoa julga dizendo assim: essa pessoa disse isso por causa disso, porque ela tem inveja. Julga a motivação da pessoa. Perceba, então, todas as vezes que a pessoa se expressa, há um julgamento, é um rótulo sobre aquela pessoa. Sobre o valor. Esse é um dos mais complicados. Geralmente, olha, essa pessoa não tem jeito. Essa pessoa não tem valor. Essa pessoa já era. É um rótulo. Você colocou na pessoa um rótulo. E vamos ser sinceros? Rapaz, uma coisa difícil de você descolar é do rótulo. E uma das coisas que ultimamente a gente tem percebido é que no mundo da internet não se vale apenas mais o caráter, mas vale-se muito mais a imagem. Porque no passado recente, o que valia era o caráter, que ainda vale. Porém, a imagem vale tanto quanto. Por quê? Quem aqui já viu essa semana uma brincadeira na internet, aonde tem um grupo fazendo essa brincadeira? Ele chega e... Vem cá, João. Não, João não, que é toda hora João. Vem o Guilherme. Vem aqui, bonitinho. Esse menino é bonito, né, gente? Viu? Julguei o menino. Mas ele é bonito mesmo. Mas tem gente que não acha ele bonito. É porque cada um... É cego? Que isso, Davi? Ele é tímido. Eu vou acabar com o coração dele. Olha só. A brincadeira na internet é séria. Por quê? A pessoa vem com um colar e fala assim, ó: estou te hipnotizando, estou te hipnotizando. E a pessoa geralmente faz o quê? Sai para lá, sai para lá. E aí a pessoa vai embora. Chega uma outra pessoa, combinada, chega perto e fala assim: rapaz, eu vi o que aquele cara fez ali contigo, aqueles colares esquisitos. Tu viu? Tá amarrado, fala alguma coisa assim. Rapaz, eu precisava que te contar. Olha o que ele fez. Aí quando mostra o celular, mostra as duas pessoas se beijando, dois homens se beijando. E essa pessoa que foi enganada fica como? Desesperada. Muito obrigado, Guilherme. Salve de palmas para o Guilherme. Dois homens se beijando. Aquilo aconteceu? Não. É IA. A IA consegue pegar dois homens igualzinho. Olha, é impressionante. Então, você imagina se amanhã ou depois entrar na internet eu beijando o Ricardo aqui, ó, da Valescas. Ainda mais que tem uma imagem do Ricardo, que ele ontem estava com um topzinho assim, rosa, lá nos homens. O Romão fez as dinâmicas, gente, mas ele me levou uns coletes. Só que o colete era muito apertado. Aí alguns homens ficaram tipo com um coletinho assim, ó. Não ri não, tem gente rindo aí, o Vitor não, que o Vitor era do outro time. O pastor Nilson. Então você imagina, eu estou dizendo para você que nós corremos o risco de julgar a pessoa sem antes saber a veracidade daquilo que está acontecendo. E isso não acontece? Fala, meu amor. Comer fezes? Mas era IA também? Era de verdade? Sangue de Jesus tem poder. Isso foi trote, gente? Ela está falando que a professora mostrou um vídeo para ela na escola de amigos. Sim, trotes de fazer esse tipo de coisa. O que eu estou tentando passar para você é que o julgamento, veja como o julgamento é perigoso, porque nós julgamos as pessoas
mediante a imagens ou situações que muitas das vezes a gente coloca um rótulo naquela pessoa. Talvez, e aí eu quero te trazer essa reflexão, talvez a gente julgue pela aparência. Eu brinquei aqui com o Guilherme, muitos jovens, adolescentes e qualquer idade, você corre o risco de casar e ter um relacionamento, fazer a decisão mais importante da sua vida baseada na aparência. E essa decisão pela aparência tem um custo, que é um julgamento. Você parte do princípio que você vai ficar a vida toda com a pessoa apenas por causa da aparência. E logo depois você descobre que aquele presente tão bonito, quando você abre lá dentro, né, tem alguma coisa que você não espera. A gente julga por causa da idade. A pessoa é velha demais, a pessoa é nova demais. A gente julga a pessoa pela posição. Eu não confio mais em político. Confesso que eu também não confio, mas com isso, se aparecer um político, eu passo então desse princípio. A partir desse momento que ele falou que é político, eu não confio mais. Então, vou dar um exemplo. Se um irmão aqui da igreja que você conhece há 30, 40 anos virar um político, ele deixou de ser essa pessoa que você conhece há 30, 40 anos? Ou não é um preconceito que nós estabelecemos porque ele virou político? E aí tem aquela frase, virou político porque quer roubar. Virou político porque quer? Será que todos são assim? Perceba só o julgamento que nós fazemos. Eu também faço isso. A gente julga por causa do gosto musical. Se for pagodeiro, eu estou fora. Posicionamento político. Vivemos num Brasil totalmente dividido. Direita ou esquerda. Irmãos, dentro da própria igreja, e esse ano é ano de eleição, cuidado. Cuidado, porque mais uma vez você corre o risco de brigar por uma posição política, fazer o julgamento de um irmão, ficar de mal com aquele irmão, talvez com a sua família, com o seu familiar, e aí tomar um certo julgamento, quando na verdade, quando acaba a eleição, todo mundo precisa conviver mais uma vez. A pessoa faz julgamentos por causa do time de futebol, por causa da roupa, por causa do tipo de telefone, e tantas vezes mais. Entenda que esse julgamento que a Bíblia fala sobre veredito, sobre rótulo. Mas esse julgar não significa que você não tem limite. Por exemplo, se você percebeu que uma pessoa tem falha de caráter, tendência abusiva, uma pessoa mentirosa, você não é obrigado, porque a partir do momento que você entendeu isso, você não é mais obrigado a dar a essa pessoa acesso irrestrito à sua vida. Porque acesso é uma coisa diferente daquilo que nós imaginamos. Nós imaginamos que todo mundo tem acesso. Acesso é dado para pessoas de confiança. Todo mundo que você chama para a sua casa, todo mundo entra na sua casa, todo mundo abre a sua geladeira, todo mundo tem acesso. Eu nem vou falar o último nível de intimidade. Eu não tenho coragem de falar. Porque geralmente começa assim, primeira forma de intimidade é entrar na sua casa sem bate, né? Cheguei, entrou. Aí eu penso que o segundo nível já não apenas entra, mas entra na sua geladeira. O terceiro nível, irmãos, é aquele momento em que a pessoa só faz com um amigo de verdade ou familiar. Não faz no elevador, não faz, ele só faz ali, quando ele está com aquele nível de intimidade, e aí solta aquele gás poluente. Nesse momento a intimidade ficou de um jeito, já perdeu, já virou amigo de verdade. Mas todos são assim? Não. Por outro lado, quando julgamos, podemos excluir pessoas que poderiam nos abençoar grandemente. Porque desde o momento que a gente colocou um rótulo numa pessoa e aquela pessoa não faz mais parte do meu plano, aquela pessoa saiu do meu ciclo, você excluiu ela. Mas pode ser que você perdeu uma pessoa que poderia te abençoar grandemente. E é exatamente sobre isso, né? Quem sabe uma palavra de Deus vai vir para você exatamente por uma pessoa que não tem a mesma forma de pensar sua. Não tem o mesmo jeito de agir, não é assim da sua intimidade. E nós fazemos o quê? Nós
julgamos. E quando nós julgamos, nós colocamos um rótulo e essa pessoa não serve mais. Às vezes ela não serve mais na nossa concepção por causa de um partido político, ela é do lado A, do lado B, ou porque torce pelo time de futebol A, time de futebol B, ou assim sucessivamente. Então, não julgar e amar é a primeira coisa que nós devemos aprender com Jesus, baseado em Lucas 19, versículo 1 a 10. Vou exemplificar então o que nós estamos falando a partir desse texto muito conhecido de Lucas 19, de 1 a 10. Jesus está em Jericó, ele está atravessando a cidade, ele vai atravessar a cidade, e o texto diz assim: havia ali um homem muito rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem Jesus era, mas sendo muito pequeno, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante, subiu uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar na sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, dizia a multidão. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguma forma extorquir alguém, devolverei 4 vezes mais. Disse Jesus: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Vamos pensar nesse homem. Quem era Zaqueu? O texto diz: judeu e publicano. Quem eram os publicanos? Eles eram pessoas que literalmente roubavam do seu próprio povo. Eles chegavam a ganhar 10 vezes mais. Eles eram homens ricos. Era mais ou menos como os políticos do dia de hoje. Eles recolhiam o imposto do Império Romano, roubavam do povo, do seu próprio povo, recolhiam para si. Esse homem, então, que ele ajudava o Império Romano a oprimir, ele era odiado pelos judeus. Existia uma frase naquele tempo que dizia assim: Senhor, muito obrigado, porque eu não nasci samaritano, eu não nasci publicano, nem nasci cachorro. Era desse jeito a frase. Está em vários pergaminhos do mundo antigo, porque mostrava a comparação que se tinha de um publicano, de um samaritano e de um animal como esse. Quando nós olhamos para a vida de Zaqueu, era alguém do povo, mas que se beneficiava do povo. Pode imaginar Zaqueu? O que a Bíblia diz? Baixinho, provavelmente mandão, rico, só usava roupa de marca. Era alguém, então, que tinha, nos dias daquele tempo, como se fosse hoje, carros muito caros. E aí fica a questão, ele parecia aquele personagem que nós temos nos dias atuais. Aquele homem que só faz a coisa errada, mas dá tudo muito certo para ele. Mas quem sou eu para julgar, né? A Bíblia não fala muito sobre isso. Agora, ele era também um homem determinado. Porque até agora, quando nós olhamos para a vida de Zaqueu, a gente julga ele. Ele rouba, ele é um cara rico, que vai se enriquecer com o dinheiro do povo judeu. Ele era um cara provavelmente muito mandão, era um cara que oprimia o povo. Porém, dificilmente a gente olha para esse texto e diz assim: ele era um cara determinado. Figueira brava, gente, que no original é um sicômoro, é uma figueira que ela tem alguns espinhos. Subir naquela figueira não era algo muito fácil. Quando eu estive em Jericó, existe uma figueira na entrada de Jericó, uma figueira gigantesca, ela é bem maior do que esse prédio aqui, daqui para lá. E uma das coisas que foi dito para a gente, a primeira coisa que se fala: essa figueira não é a que Zaqueu subiu. E por que eles falam isso? Porque essa figueira que está lá, além dela ser muito bonita, ela não é um sicômoro, como a Bíblia diz. É parecida, mas a que está lá não tem espinhos. E a que ele subiu tinha espinhos. Então isso mostra que ele era um homem extremamente determinado. E a determinação dele tinha um foco, ele queria ver Jesus. Ele deu um jeito para ver Jesus. E a Bíblia não fala, mas eu fiquei imaginando.
Zaqueu era alguém, provavelmente, que teve que correr atrás de algo na sua vida. Porque um homem baixo, provavelmente os publicanos eles vinham da classe muito baixa de Israel. Apesar dele ser alguém que estava roubando, ele tinha uma certa determinação. Quem iria evangelizar Zaqueu? Perceba, esse homem, ele era alguém que estava totalmente à margem da sociedade, é alguém inalcançável pelo sistema religioso daquele tempo, é alguém que a população odiava ele, não queria ver ele por perto. Então, a partir do momento desse julgamento, desse rótulo, provavelmente era assim: Zaqueu, isso é uma peste, eu não quero ver esse cara perto de mim, isso é um ladrão. Perceba só, perceba o julgamento. Mas eu queria dizer para você nessa manhã, que o tema é esse: trocar o julgamento por amor. Primeira coisa que nós aprendemos com Jesus, olha o que diz Lucas 19:5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, eu quero ficar na sua casa. Primeira coisa que nós devemos fazer é não olhar com o nosso olhar de julgamento, mas olhar com o olhar de Jesus. Enquanto as pessoas viam Zaqueu, um homem que roubava, um homem que oprimia, um cara que não valia nada, Jesus olha para aquele homem totalmente diferente. Interessante, Jesus olha para cima. Perceba só, uma curiosidade. Geralmente nós também temos essa visão. Olhamos para cima, olhamos algo bonito, olhamos algo grande, olhamos algo impressionante, nós julgamos pela aparência, não é verdade? Nossa, fulano é bem sucedido. A gente hoje vive a cultura do palco. As pessoas estão correndo atrás de pessoas que fazem sucesso, seja na internet, no Instagram, na igreja, isso também na vida como um todo, na vida social, na vida profissional. As pessoas geralmente falam assim: já viu fulano? Olha o Instagram dele, tem 500 mil seguidores. A pessoa é julgada pelo número de seguidores que tem. Você já viu fulano? Nossa, ele tem 200 mil seguidores. A gente olha para o número, mas não tem ideia de quem é aquela pessoa. Jesus não é assim. Ele não olha para a aparência, nem julga Zaqueu. Ele vai olhar para Zaqueu, mas para o coração dele. Provavelmente, o coração de Zaqueu atraiu o olhar de Jesus, porque ele está fazendo um esforço para alcançar Jesus. Quantas vezes o nosso julgamento impede que pessoas cheguem até Jesus? Porque você não pode ganhar quem você não ama. Você não ganha ninguém para Jesus se você não ama aquela pessoa. Ninguém poderia ganhar Zaqueu para Jesus a não ser que o amasse. Como vai amá-lo se a gente parte do princípio de que ele é um publicano, de que ele não vale nada, de que ele não tem mais jeito, de que ele é um ladrão? Então Jesus vai romper essas barreiras. Ele olha, eu quero jantar na sua casa. Então Jesus não vai ignorar o pecado de Zaqueu, mas ele primeiro vai amar Zaqueu. Não é sobre ignorar o que as pessoas fazem, mas é olhar com o olhar de Jesus, com o olhar de amor. E isso faz toda a diferença. E Jesus não sai dando aí biblada nas pessoas, sabe? Você vai para o inferno, você vai morrer, Zaqueu, se você não restituir. Zaqueu, não é, Jesus não faz isso. Jesus fala assim: eu gostaria de jantar na sua casa. Ninguém jantava na casa de publicano, gente. Ninguém fazia isso, porque era repulsivo, era pecado fazer isso. Mas Jesus mostra para a gente que ele tem algo que é diferente. Jesus vê esse homem e chama ele pelo nome. Jesus não fala assim: ô você que está aí em cima, porque ele não vê a pessoa como número, ele vê a pessoa pelo que ele é. Nós temos hoje essa característica desse mundo pós-moderno de ver as pessoas como número. Geralmente você olha o Instagram e fala assim: 200 mil seguidores. Se você fechar o Instagram, pergunta assim: qual é o nome dessa pessoa? De repente a pessoa não vai saber. E nem sei, vamos voltar lá para olhar? Porque as pessoas estão olhando os números, não olham mais para a pessoa. Por isso Jesus diz assim: olha, Zaqueu, desce para aí, que é o nome original dele.
Logo, é um exemplo muito claro, nós precisamos olhar como Jesus olhou. Segundo, para trocar o julgamento por amor, a gente precisa abrir as portas do coração. Olha aqui que diz Lucas 19, de 5 a 6. Disse Jesus: quero ficar na sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Jesus chocou a todo mundo. O texto chega a dizer que eles falaram assim: como ele pode? Como ele vai fazer isso? Entrar na casa de um publicano? Não se faz isso. O fato, gente, de sentar à mesa de um publicano era pecado, era impureza. Você não podia sentar na mesa de um publicano e ir no templo adorar, porque você estava impuro. Porque a mesa tinha um significado muito especial. É como hoje na celebração da ceia. Sentar à mesa com Jesus tem um significado muito especial. E Jesus não se importou com isso. Por quê? Jesus não se importa com as multidões. Jesus não tem foco nas multidões. Jesus nunca buscou multidões. Jesus tem foco no discipulado. Jesus tem foco no ser humano como ele é, na pessoa. Nós vivemos um tempo, né, e eu estou repetindo isso propositalmente, que a gente tem um foco nas multidões. Saber número, quanto mais. Jesus não era assim. Vou te dar um exemplo. Quando ele multiplica pães e peixes, ali a multidão chegava a 45 a 50 mil pessoas. Jesus poderia dizer assim, ó, agora o meu ministério está, ó, bombando. Sabe o que ele começa a dizer? Quem quiser vir a mim, tome a sua cruz e siga-me. O que ele está dizendo? Se você não quiser morrer, não adianta me seguir. O texto diz que as pessoas começam a ir embora. Começam a ir embora, começam a ir embora. Aí ele olha para os discípulos: vocês não querem também não? Vai. Pedro fala o quê? Para onde iremos nós, se só tu temos as palavras de vida eterna? Porque Jesus não foca em multidão, Jesus foca em discipulado. Jesus não foca em pregação, Jesus foca em discipulado. Jesus não foca em programas, sabe? Tem que dar comida, tem que fazer... Não, Jesus foca no individual, na pessoa. Por que agora ele larga a multidão para sentar com o publicano? Porque as multidões, na verdade, elas não comovem Jesus. O que comove Jesus é um coração quebrantado. Por isso que ele fala: eu quero sentar com você. A multidão tinha rotulado Zaqueu: esse não presta. Os rótulos nos impedem de ver as pessoas como elas são, como uma vida, com uma história, com o seu valor. E talvez ela foi rotulada por um erro da vida dela, como eu disse no início. A gente rotula por caráter, por posição. Ah, fulano é mentiroso. Às vezes ele mentiu só naquele momento, e a partir desse momento a gente perde relacionamento com ele. Rotulamos aquela pessoa, exatamente como a multidão fazia. Por exemplo, eu vou odiar corintiano. E a pergunta: se o seu melhor amigo for corintiano, contextualizando para o Rio de Janeiro, eu vou odiar o Flamengo. E se o seu melhor amigo for flamenguista? Eu vou odiar um tricolor. E se o seu melhor amigo for um tricolor? Vamos falar a verdade? Provavelmente você tem um grande amigo seu que não torce para o seu time de futebol. Ele deixou de ser uma boa pessoa por causa disso? Precisamos nos permitir conhecer as pessoas. E para conhecer as pessoas, como dizia minha mãe, precisa comer 1 quilo de sal com elas. Aprender a fazer a pergunta certa, aprender a ouvir, aprender a se colocar no lugar do outro, aprender de fato o que é compaixão. Ter tempo de mesa. Agora, vamos ser sinceros, mesa dá trabalho. Tempo de mesa dá trabalho, é processo. Você não conhece a pessoa apenas aos domingos aqui. Você não vai conhecer as pessoas apenas aos domingos aqui. Se nós não tivermos tempo de mesa, vai ser muito superficial. Maturidade, um pouco de maturidade é isso, é enxergar a pessoa dentro do contexto dela. Por isso que Jesus fala: posso sentar à mesa contigo, Zaqueu? Eu posso jantar contigo? Porque Jesus está mais interessado em relacionamento. Nós criamos rótulos, inclusive, por categoria. Pessoa infantil, o outro é imaturo, o outro é maduro, esse aqui é da vitimização. É muito fácil se prender à opinião. E depois que você tem uma opinião e um julgamento, é muito difícil romper isso. Então, não saia dando conselhos
para as pessoas sobre os outros, porque essa visão que você tem é sua, é o seu óculos. Como eu brinquei aqui, o Guilherme é bonito, mas pode ser que alguém diga, eu não acho ele tão bonito, porque essa é uma opinião minha, e parece que do Davi também, né, Davi? É? Mas não necessariamente é de todos. Então, no momento que eu falo, Guilherme é bonito, é minha opinião. Talvez você diga assim, eu não acho assim. Por último, para terminar, para trocar o julgamento por idade, Lucas 19, 7 a 8, nos traz o final do texto. Todo o povo viu isso e começou a se queixar, dizendo assim, ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse, Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Escolha qual opinião é mais importante para você, a sua ou a dos outros. Sabe que a palavra importante aqui é mais. Mais. Olha o que o texto diz, mas, se de alguma forma extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Sabe por que ele está falando isso? A fofoca rolou solta, irmão. Alguns, provavelmente, já tinham enchido a cabeça do povo. Ele é ladrão, ele rouba, ele rouba, ele rouba, ele rouba. Sabe o que diz a lei? Que você deveria devolver 4 vezes mais tudo aquilo que você roubou. Vou dar um exemplo. Se a gente ficar 4 meses sem dar o dízimo, e nosso dízimo é R$100, dá R$400. Se fosse no tempo da lei. 4 vezes 4, 16. R$1.600. Era assim que era a contagem no tempo da lei. Muitos querem viver no tempo da lei, mas nem conhecem a lei de verdade. Por isso que Jesus, entre outras coisas, veio cumprir a lei. Jesus não está preocupado em agradar a opinião pública. Por quê? Nem ser politicamente correto, Jesus. Ele estava mais interessado em ganhar Zaqueu do que o que as pessoas estavam pensando. Não julgar e amar é se expor a ser julgados pelos outros. Por que agora o julgamento não era mais sobre Zaqueu? Agora o julgamento era sobre Jesus. Por quê? A multidão sempre vai julgar. A mesma multidão que disse, Hosana, 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 filho de Davi, no domingo, é a mesma multidão que na sexta-feira gritou, Barrabás, solta Barrabás, solta Barrabás, solta Barrabás. A mesma multidão que julgava Zaqueu, agora é a mesma multidão que julga Jesus, está sentado na casa de publicanos. Enquanto você pensa na multidão e não pensa no que Jesus tem para você fazer, você sempre ficará preso no seu chamado. Nunca vai se sentir confortável. E isso é bastante chocante. Por quê? Cumprir aquilo que Deus tem para nós e fazer o certo, nem sempre vai, aos olhos dos outros, ser certo. A gente tem uma expectativa errada. A gente acha que fazer o certo para Deus, as pessoas vão olhar como se fossem certo. Jesus faz o certo, abraça Zaqueu, mas a multidão acha que ele está totalmente errado. Escolha ser uma pessoa que vive para os aplausos. Mais de 3 pessoas. Nós devemos agradar sempre ao auditório de 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quem vive para agradar aos outros nunca romperá com os padrões doentios. O povo se queixou, está sentando com o publicano. Zaqueu disse, vou restituir todos aqueles que eu feri. Restituição, gente, era mais do que restituição, na verdade, era graça. Porque a graça de Jesus, que ofereceu para Zaqueu, retornou como graça para a multidão, que era uma multidão julgadora. Sabe o que isso significa? Romper com os padrões é, de fato, praticar a graça de Cristo Jesus. Para concluir, Jesus vai terminar dizendo assim, hoje houve salvação nesta casa,
Porque este homem, que também era filho de Abraão, esse homem que também era filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Na verdade, gente, aquele homem que eu comecei dizendo, Zaqueu, baixinho, malvado, era apenas um homem perdido, incompreendido, um homem que precisava de salvação. Sabe o que significa Zaqueu, o nome Zaqueu? Sabe o que significa? Primeiro, a multidão não chamava ele de Zaqueu, a multidão chamava ele de publicano. Sabe o que significa publicano? Mal, odiado. Lembra que eu falei para vocês que estão nos pergaminhos antigos? Obrigado, Senhor, porque eu não nasci publicano, nem samaritano, nem cachorro. Quando Jesus chama ele de Zaqueu, está rompendo com aquilo que a multidão não entendia, porque o nome Zaqueu significa puro. Por isso Jesus chama ele pelo nome. Jesus chama ele para fora. Venha, meu filho, saia dessa posição. Você é puro. Eu quero hoje sentar na sua casa. Lázaro também passou por isso. Lázaro estava na tumba. Deus disse assim para Lázaro, morto: Lázaro, saia para fora. Certa vez, Pedro também estava perdido num barco. Jesus também falou assim: Pedro, vem e siga-me. Zaqueu, você é puro. Eu vejo você como realmente você é. Você é filho de Abraão. Você está apenas perdido. Quem julga não chama mais as pessoas pelo nome, chama pelo rótulo que a criou. Como você tem chamado as pessoas? Pelo nome ou pelos rótulos? Como você tem profetizado as suas palavras? E quanto a você, e quanto a mim? Jesus, gente, nessa manhã, não chama você para a mesa com os rótulos. Vem pecador, vem mentiroso. Jesus nos chama pelo nome. Vem Ricardo, vem Richard, vem Mário, e assim sucessivamente. Ele sempre vai nos chamar pelo nome. Ele sempre vai mandar as suas promessas para as nossas vidas, independente dos nossos erros. Ele está falando sempre sobre a nossa verdadeira identidade. Como Zaqueu, tu é puro, cara, tu é filho de Abraão. Até aquele momento, as pessoas olhavam para Zaqueu com rótulos, e a partir desse momento, Zaqueu estava perdido e foi encontrado. Assim como eu e você. E eu também, gente, estava muito perdido há uns anos atrás, mas muito perdido. Um dia Deus relembrou e disse, começou a me chamar, Richard, vem, e Ele faz a mesma coisa conosco todos os dias. A celebração da ceia não é sobre pecado, não é sobre o que a gente tem feito, mas não é sobre o que a gente faz, mas é sobre o que Ele fez. Ao chegarmos à mesa com Jesus, a gente não lembra dos nossos erros, a gente até lembra porque o texto diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo e come e beba. Esse exame não é para acender a luz e falar assim, eu sou tão horrível que eu não posso chegar. Não, é para dizer assim, eu sou horrível mesmo, sou pecador, mas Ele morreu na cruz por mim e me chama pelo meu nome, pela minha identidade de filho. E Ele me chama, como chamou Zaqueu, como chamou Pedro, como chamou a mulher adúltera, como chamou Mateus, e assim como Ele me chamou e chamou até você. Nessa manhã, ao se aproximar da mesa, lembre-se disso. Os seus pecados foram perdoados na cruz. O sangue derramado foi para isso, para abrir o caminho de volta para o Pai. Agora, nesse momento, através do sangue de Jesus, não há mais pecado, não há mais rótulo, não há mais passado. Tudo se fez novo em Cristo Jesus. O que eu fiz, eu não faço mais. A partir de agora, eu sou uma nova criatura. A Bíblia diz em Isaías, dos teus pecados eu não me lembro mais. Eu jogo no mar do esquecimento.
Por isso que a Bíblia diz em Hebreus: cheguemos confiantemente ao trono da graça através do sacrifício de Cristo Jesus. Se não é isso, não é evangelho. Se a gente não entende isso, a gente está tirando o sacrifício de Jesus, está anulando o sacrifício da cruz. Vamos falar a verdade? Ninguém consegue chegar a não ser através do sacrifício de Jesus. Vamos orar? Nessa manhã, nós vamos estar orando, e eu quero lembrar você, antes de orar, do texto que, pelo menos uma vez no mês, a gente repete: examine, pois, o homem a si mesmo. Por que tem que ser um autoexame? Porque é pessoal. Você sabe por que o diácono vai até você e entrega? Você tem que pegar? Não é ele só te oferece, mas você que tem que pegar. Porque é pessoal. Até o pessoal do louvor aqui, a orientação é essa também: não pegue para dar para eles, porque eles têm que pegar. É pessoal, é individual. Por isso que a oração é individual. Nós chegamos à mesa individualmente, como igreja, mas cada um precisa se aproximar. Porque o sacrifício foi um, mas vale por todos. Senhor, nessa manhã, começar em mim, Deus, perdão pelos meus pecados. Deus, obrigado pelo sacrifício que na semana passada a gente lembrou por causa da Páscoa. Obrigado pela instituição da ceia, que pelo menos uma vez no mês nós nos lembramos, ó Deus, daqueles momentos ali na cruz. Tudo aquilo foi por nós. A caminhada, toda aquela caminhada, Deus, na via dolorosa, para expor como um desfile militar, expondo, ó Deus, os principados e potestades, e os cravando na cruz, retirou deles, ó Deus, toda a legalidade. E por isso nós, nessa manhã, rendemos ao Teu nome, porque a Tua palavra diz que o Seu nome está acima de todo nome, sobre principados e potestades. Por isso, nessa manhã, ó Deus, ao examinarmos, nos perdoa. Ó Deus, nos faz lembrar a cada dia que o sangue derramado nos purifica de todo pecado. Nos ajuda a olhar, ó Deus, para as pessoas como o Senhor olhava. Assim como o Senhor olhou para Zaqueu, assim como o Senhor olhou para a mulher adúltera. Ó Deus, assim como o Senhor olhou para mim, assim como o Senhor olhou para cada um de nós que está aqui nessa manhã. Não olhou, Deus, para as nossas falhas, mas olhou para quem nós somos em Ti. Que a gente possa olhar também para o outro, sem rótulos, sem julgamentos, e aprender contigo, Deus, que ali tem um porquê. Muitas das vezes a pessoa agiu assim, ó Deus, porque a semana não foi legal. Ó Deus, a gente não sabe tudo, mas a gente pensa que conhece tudo. Perdoa-nos, ó Deus, e nos ajuda a olhar com o Seu olhar nessa manhã. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém, Deus. Nessa manhã eu queria pedir aqueles que se batizaram no último domingo, se pudesse se colocar aqui na frente, por favor. É a primeira ceia que vocês estão participando. Então aqueles que batizaram no último domingo, se você puder aqui ficar no primeiro banco, por favor. Queria chamar os oficiais também. Irmã Ivone, irmã Sara, irmã Zenite. Você fez por mim. Pode sentar, gente, por favor. E ser suas mãos aqui. Senta aqui nos primeiros bancos. E ser seus pés aqui na terra. Engraçado, vocês estão tudo com a blusinha, né? Vocês combinaram? Com seus olhos de graça. Legal. E ser suas mãos aqui na terra. Gostaria de mais uma vez lembrar. Nós temos oferecido a uva de uma maneira profética para dizer para você que ainda não é batizado, talvez ainda você está regularizando a questão do casamento, né?
talvez você ainda é muito novo, não foi batizado. Nosso sonho é que você passe pelo batismo para que você possa se batizar. Muitos aqui comeram a uva há um tempo e hoje é o dia que vocês vão trocar a uva pelos cálices. Então, quero até pedir aos diáconos se eles podem me dar a honra de eu servi-los, ao invés de vocês servirem eles. Eu gostaria de pedir se vocês me passam a honra de servi-los hoje, os primeiros aqui que foram batizados. Tá ok? Então, você que vai receber a uva, entenda que no momento certo você vai passar pelo batismo e você também vai fazer parte desse momento como igreja. Amém, querido? Todos receberam? Depois de meses conversando, entre outros assuntos, sobre ceia, agora na hora que eu fui ministrar ali para os novos que se batizaram, logo veio à minha mente exatamente isso. Depois de falar tanto sobre isso, qual é a sensação de vocês, né? Quantas vezes a gente falou sobre o que é a ceia, o que era a ceia, agora vocês estão pegando, fiquei imaginando aqui, depois eu queria ouvir vocês. Vou pedir que a irmã Ivone Pires ore,
para nós continuarmos cumprindo a ordenança de Jesus. Santo Deus de amor e de poder e de infinita misericórdia. Muito obrigado, Santo Deus, por nós estarmos aqui, obedecendo a sua ordenança de cearmos, para lembrarmos, Santo Deus, do sacrifício que o Senhor fez na cruz para nos salvar. Hoje, Senhor Deus, é um dia muito especial para a igreja, onde tantos jovens estão ceando pela primeira vez. Te agradeço por isso, Santo Deus, que eles fiquem firmes nos seus caminhos, que eles te sigam em espírito e em verdade. Quero também te agradecer, Senhor, pelo privilégio que o Senhor me deu especial de servir a primeira ceia do meu neto. Amém. Muito obrigado, Senhor, por isso. Alegrou muito o meu coração. Nunca pensei de ter essa alegria. O Senhor é muito generoso. O Senhor nos livra do mal. O Senhor nos capacita, Santo Deus, para viver nesse mundo cruel, mas sempre obedecendo a tua vontade, fazendo o que agrada a teu coração. Nos abençoe, Santo Deus. Abençoe essa igreja. Permita com que ela cresça em espírito e em verdade. Amém. Abençoa, Santo Deus, cada lar aqui representado. Dai-nos, Santo Deus, a alegria em te servir. Amém. Supra, Santo Deus, nossas necessidades de acordo com a tua vontade. Muito obrigado, Santo Deus. É que eu te peço, te agradeço com o perdão dos meus pecados. Em nome de seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Seguindo então exatamente a vontade de Jesus, relatada pelo apóstolo Paulo, que disse que na noite que foi traído, Jesus tendo pego o pão, partiu e disse: é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim até que eu volte. Comamos então o primeiro elemento, o pão. Foi o mesmo depois que eu provei. O apóstolo Paulo continua dizendo que naquela noite, Jesus, tendo tomado o vinho, disse: isso é meu sangue que é derramado por vós, sendo uma nova aliança em Cristo Jesus. A antiga aliança feita por sangue de animais, a nova aliança feita através do sacrifício da cruz. Com isso, essa manhã eu te convido, juntamente como igreja, a compartilhar do sangue. Bebemos então o segundo elemento, o vinho que representa o sangue de Cristo. Pai, muito obrigado por essa manhã, pela honra que temos, ó Deus, de estar na tua casa, relembrando o sacrifício, mas principalmente, ó Deus, dizendo: Maranata, vem Senhor Jesus, que a mesma palavra diz: anunciai a volta de Jesus até que Ele volte. Como está em Apocalipse: eis que estou à porta e bato, se abrir a porta, entrarei e cearei contigo. Deus, sabemos que esse tempo, Deus, é profético, porque um dia estaremos contigo na Nova Jerusalém Celestial, aonde lá cearemos contigo eternamente. Por isso, ó Deus, enquanto isso, guarda-nos como povo teu, como propriedade tua, povo teu. Guarda-nos, ó Pai, desse mundo. Guarda-nos, ó Pai, como igreja reunida, e louvamos o teu nome, bendizemos e dizemos muito obrigado, Jesus, nessa manhã, e oramos no teu nome. E o amor de Deus Pai, a doce consolação do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor sejam com todos aqui reunidos, com todas as igrejas que proclamam Jesus como o único Senhor e Salvador dessa terra. E todos digam: Deus abençoe seu dia, ótimo almoço. Voltamos a nos reunir hoje, 18h30. Estou firmado.